Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E nesse espaço em que a gente fala de poder e política, eu aproveito para deixar um enorme beijo, um enorme agradecimento a Rosiane Kennedy, que nos acompanhou desde o dia 1 do Nova Manhã e que agora vai ser substituída muito à altura pelo jornalista Diego Amorim, que passa a ocupar esse espaço a partir de hoje. Diego, seja muito bem-vindo à Nova Brasil FM, ao Nova Manhã. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. A alegria é minha de estar com vocês. Bom dia, seja bem-vindo, Diego. Você começa já numa semana super importante. Quando a gente olha para a corrida eleitoral desse ano. A gente teve o fim do prazo para as convenções partidárias na sexta-feira passada. E a gente queria que você contasse para a gente como é que fica esse cenário, que partidos se deram melhor, se fizeram aí boas coligações, que vão avançar, vão ter mais tempo. O que isso muda de fato, na prática, na corrida, principalmente quando a gente olha para a presidência da República, mas também para os governos estaduais, Diego? Agora o jogo começa para valer, né? Como você disse, na última sexta-feira a gente teve o fim do prazo das convenções partidárias, que são aqueles eventos em que os partidos confirmam os seus nomes. E agora o próximo prazo importante é daqui a uma semana, o dia 15 de agosto, quando os partidos têm que registrar oficialmente essas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a partir daí, no dia 16 de agosto já, enfim, os pré-candidatos viram candidatos e podem começar a fazer aquilo que eles mais querem, que é pedir voto aos eleitores. A propaganda que nós conhecemos no rádio e na TV começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro, lembrando que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, um domingo. Já dá para a gente saber, Mauro, Michele, ouvinte da Nova Brasil, uma prévia aí de quanto tempo cada candidato à presidência vai ter no rádio e na TV. O Lula conseguiu a maior coligação, vai largar com 3 minutos e 16 segundos. Ele vai ter o PT, o PSB do seu vice Geraldo Alckmin, o Partido Verde, Solidariedade, Rede, o Partido Agir, o PSOL, o Avante e o PROS, que até então tem ali o Pablo Marçal como pré-candidato, mas está no meio de uma disputa judicial. Isso deve acabar sendo resolvido em favor do ex-presidente Lula. E eu quero trazer para o nosso ouvinte um pouquinho do tom dessas propagandas, conforme eu já apurei com integrantes de ambas as campanhas, de Lula e de Bolsonaro. O Lula deixou a prisão 580 dias depois, em novembro de 2019, estou aqui fazendo, claro, só um rápido retrospecto, com aquela revisão pelo Supremo Tribunal Federal da decisão sobre prisão de condenados em segunda instância. Em março de 2021, em meio à pandemia, o ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, anula as condenações do ex-presidente no âmbito da Lava Jato, lembrando que ele havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. E aí o Lula, livre e sem as condenações em vigor, volta à cena política. No começo, o nosso ouvinte deve se recordar, Lula começou jogando parado, não aparecia, não falava, teve ali um grande evento em São Bernardo no dia seguinte à decisão do Fachin, mas depois ele volta a ser o Lula que nós já conhecemos, um Lula que se posiciona, enfim, vai ganhando terreno dentro do PT e também no ambiente político como um todo. Lula está com 76 anos, liderando todas as pesquisas contestadas por aliados e apoiadores de Bolsonaro, mas liderando todas as pesquisas até aqui e vencendo em todos os cenários testados de segundo turno. Qual vai ser o tom da campanha no rádio e na TV do ex-presidente Lula? O PT vai tentar apresentar o ex-presidente como um democrata, como alguém que foi inocentado na Lava Jato, como alguém que foi um perseguido político e que vai arrumar a casa depois do desastre do governo Bolsonaro. Esse vai ser o tom da campanha do Lula.
e vai se colocar como o único capaz realmente de derrotar o atual presidente. Lula vai, ironicamente, tentar avançar sobre o eleitorado que votou em Bolsonaro em 2018, mas que, por um motivo ou por vários motivos, se vê decepcionado, se vê desapontado com o governo do atual presidente. Mas vai tentar, com muita força, avançar principalmente sobre o eleitorado de Ciro Gomes, do PDT. Porque há dentro da campanha petista ainda uma expectativa, ainda que cada vez menor, de vitória em um eventual primeiro turno. O PT vai tentar segurar o clima de já ganhou entre os seus militantes, assim dizendo, e colocar o pé no chão sem contar com o primeiro turno. Na campanha do PT é o seguinte: se vier o primeiro turno, ótimo, mas nós estamos preparados para o segundo turno. E um pouquinho mais também do tom da campanha no rádio e na TV a partir do dia 26, que vocês vão acompanhar, do PT e do Lula, é apresentar aquele Lula lá do primeiro mandato dele em 2003, alguém que vai melhorar a vida dos brasileiros, principalmente na questão da economia, com uma comparação muito forte com aquele primeiro governo Lula, e a Dilma Rousseff praticamente vai ter ali o seu espaço, mas muito pontual e sem muito destaque na campanha petista, que vai insistir de novo na venda, entre aspas, de um Brasil com picanha na mesa e tanque do carro cheio. O Lula, na medida do possível, Mauro Michele, ouvinte da Nova Brasil, vai evitar entrar em pontos considerados mais polêmicos, como a reforma trabalhista, controle da mídia, críticas à classe média e a famosa pauta de costumes envolvendo ali o aborto. Vamos ver se o Lula consegue isso. O Bolsonaro fez uma coligação com o PL, que é o seu partido, do Valdemar Costa Neto, o PP do Ciro Nogueira e o Republicanos. Com isso, ele vai ter 2 minutos e 40 segundos. Só para comparar, é um pouquinho menos do que o Lula, que vai ter 3 minutos e 16 segundos. Qual vai ser o tom da campanha do Bolsonaro no rádio e na TV? Primeiro, é preciso deixar claro que nós não temos mais aquele Bolsonaro de 2018. Então, é preciso ter uma mudança radical, e isso está em curso, a começar pelo discurso, pela narrativa. Lembrando que em 2018, o então deputado, candidato Jair Bolsonaro, era o antissistema, era o anticentrão, era o fim do tomar lá da cá, era eu vou chegar e vou mudar tudo isso que está aí, e nada disso ele vai prometer mais, porque o brasileiro viu o que aconteceu nesses 4 anos. O Bolsonaro, ao contrário de 2018 também, está rodeado de profissionais da política, e aqui muito entre aspas, e o nosso ouvinte entenda como bem entender, mas em 2018, se ele estava fazendo um voo ali muito focado nas redes sociais, com Carlos Bolsonaro, filho dele, vereador pelo Rio de Janeiro, comandando ali, hoje nós temos marqueteiros, nós temos estrutura de campanha, nós temos muito dinheiro do fundo partidário e, portanto, uma estratégia muito mais definida na comparação com 2018. Bolsonaro tem a máquina pública, claro, e vale lembrar que desde Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes deste país conseguiram a reeleição. Bolsonaro vai investir, como nós já estamos vendo, muito forte na questão Deus, pátria, família, de vender essa disputa como uma disputa do bem versus o mal, traçando com muita veemência uma eventual ameaça do que eles consideram comunismo a partir da volta do PT. Vai focar muito no seu eleitorado dos evangélicos e dos ditos conservadores, e a participação do Bolsonaro em eventos religiosos vai também aumentar nessas próximas semanas, mais até do que as famosas motociatas. Na campanha, na televisão, sobretudo, o Bolsonaro vai explorar bastante os escândalos do PT, vai falar bastante do Petrolão, voltar à memória do brasileiro tudo que foi investigado na Lava Jato, mas a campanha bolsonarista, olha que ironia, vai ter que ter um pouco de cuidado, porque se avançar demais esbarra nos aliados de Bolsonaro quando for recordar essa questão toda de Lava Jato. Um exemplo emblemático é o próprio Ciro Nogueira, que foi um dos importantes alvos da Lava Jato e hoje é o ministro forte em Brasília, ministro-chefe da Casa Civil.
Ciro Nogueira, que aliás está animado, deu uma entrevista esse fim de semana para o Correio Brasiliense e disse que o Bolsonaro vai chegar na frente, sim, do Lula no final do primeiro turno. Para concluir, Bolsonaro vai se vender não como o melhor candidato à presidência da República, mas como o menos pior. E para isso ele vai alimentar o seu público fiel, ali os seus 25%, 30% que ele acredita ter, custe o que custar, mas vai tentar ampliar essa fatia do eleitorado, sobretudo fazendo o contraponto com o PT. Mauro Michele, depois a gente tem a Simone Tebet com 2 minutos e 16 segundos, que é o que sobrou da terceira via e vai tentar fazer aí, digamos, um milagre nessa campanha, mas quando se fala em campanha política, tudo deve ser levado em conta, qualquer cenário até o dia da eleição. A Soraya Tronic, que acabou sendo a candidata da União Brasil, aquele partido resultante do PSL e da fusão do PSL com o DEM, vai com 2 minutos e 7 segundos. E o Ciro Gomes, do PDT, terá 50 segundos pelas contas que nós temos até aqui, Mauro e Michele. Na última eleição, esse tempo não foi tão decisivo, assim, né, em relação à exposição, porque hoje em dia você tem as redes sociais. Rapidamente, Diego, que o nosso tempo já estourou, você acha que isso pode ser determinante a partir de agora, essa questão do tempo, da exposição de cada um, ou mais uma vez essa questão das redes sociais deve prevalecer? Olha, Michele, que as redes sociais elas são aí agora talvez a principal arma de campanha para qualquer candidato, isso é fato. Agora, com quem eu converso, lideranças partidárias, presidentes de partidos, a avaliação que eles fazem é que 2018 foi uma eleição muito atípica, muito fora da curva e muito difícil de você tratar ela como uma regra daqui em diante. Então, mesmo que as redes sociais e as campanhas estão atentas a isso, vão explorar como já estão explorando TikTok, por aí vai, há sim uma percepção de que o peso da propaganda eleitoral no rádio e da TV ainda será considerável, como sempre foi, com exceção, como você bem lembrou, de 2018, que, repito, foi uma eleição muito atípica diante de todo o cenário, tendo um dos principais candidatos ali sendo apoiado pelo Lula, que na época estava preso, enfim, toda a onda de nova política. Então, de fato, 2018 é uma eleição que a gente precisa olhar com um olhar um pouco diferente de tudo que a gente tem até aqui. Agora, claro, vamos aguardar o decorrer de 2022 para saber se essa avaliação dos caciques partidários está correta ou não. Muito bom, seja bem-vindo mais Diego uma Amorim, vez. mais uma vez bem-vindo. A partir de hoje a gente conta com toda a experiência em cobertura política em Brasília que o Diego Amorim tem. A gente conta nas nossas manhãs aqui na Nova Brasil FM. Diego, obrigado por hoje, bem-vindo mais uma vez. Amanhã estamos te esperando aqui. Até amanhã, Mauro, Michele, ouvinte, uma ótima semana. Valeu.